Buenas. O assunto de hoje é mais denso. Ele requer um pouco mais de atenção, pois ele liga diretamente ao nosso comportamento. Numa situação de queira ou não, você está diretamente ligado. A origem do estresse, uma viagem ao berço da humanidade. Para compreender a fundo o estresse, precisamos voltar milhares de anos, a um tempo em que os primeiros seres humanos caminhavam pelas savanas africanas. A vida era uma sucessão de riscos imediatos, predadores espreitando, a disputa por recursos e a necessidade de caçar ou de se proteger. Foi nesse cenário implacável que o nosso cérebro forjou a sua reação mais primária, o mecanismo de luta ou fuga, acionado pelo eixo HPA. Foi uma obra-prima da natureza para garantir a sobrevivência. Nossos ancestrais não podiam se dar ao luxo de hesitar ou refletir ao avistar um leão na relva. O corpo precisava agir antes da mente, as pupilas dilatavam para aguçar a visão, os músculos recebiam a descarga de glicose e os pulmões puxavam mais ar, e a dor era silenciada. Em instantes, eles lutavam ou corriam. Essa resposta automática não era um defeito, mas uma adaptação crucial. Na vida de caçadores-coletores, o estresse agudo era a linha tênue entre a vida e a morte. E após o perigo, vinha a calmaria. O corpo retornava ao equilíbrio, pronto para o próximo desafio. Era natural viver em picos de ameaça intercalados por longos períodos de descanso. Mas o mundo mudou. Hoje não fugimos mais de leões, e sim de prazos, dívidas e expectativas. Contudo, nosso cérebro continua reagindo como se cada e-mail urgente ou cada reunião difícil fosse um perigo real. O que antes era um recurso de sobrevivência se tornou uma armadilha. Ficamos presos em um estado de alerta constante, sem o alívio que nossos ancestrais desfrutavam. E o estresse não é o inimigo. O estresse, em sua essência, não é o inimigo. Ele nasceu conosco, acompanhou os caçadores-coletores como um escudo invisível, mas sua função era ser passageiro. Quando se torna crônico, ele perde a sua capacidade de proteção e passa a corroer silenciosamente o nosso corpo e a nossa mente. Quem somos nós diante das emoções, dos sentimentos e dos sintomas que se instalam em nosso corpo? O que parece muitas vezes apenas uma mudança de humor ou uma sensação de cansaço, na verdade é o reflexo de um trabalho profundo do cérebro, onde redes elétricas e químicas se cruzam, formando pensamentos, memórias, hábitos e também nossos sofrimentos. Nosso cérebro é feito de axônios, dendritos e sinapses. Os dendritos, como galhos de uma árvore, se ramificam dentro do que repetimos quando repetimos algo. Quanto mais praticamos uma ação, mais essas ramificações crescem, criando hábitos e rotinas que depois se tornam automáticas. E essas automatizações têm objetivo: economia de energia. O cérebro é um grande estrategista. Ele guarda reservas para os momentos em que precisará disparar o seu sistema de emergência, o eixo HPA. Esse eixo, formado pelo hipotálamo, pela hipófise e pelas adrenais, é o motor da resposta do luta e fuga. Quando a amígdala detecta um perigo, mesmo que seja apenas um cheiro, um som ou uma imagem, ela dispara o alerta. O hipotálamo entra em ação, libera hormônios que ativam a hipófise, e esta, por sua vez, aciona as adrenais, liberando cortisol e adrenalina na corrente sanguínea. Em segundos, pupilas se dilatam, pulmões se expandem, glicose é liberada pelo fígado e até analgésicos naturais entram em cena para que possamos enfrentar ou fugir. Tudo isso acontece antes mesmo de termos consciência do que está acontecendo. Nosso lado racional só chega depois que o corpo já reagiu. Esse mecanismo é fundamental para a sobrevivência. No estresse agudo, ele é um aliado poderoso, aumenta o foco, organiza as prioridades, dá energia e coragem. Mas quando esse disparo se torna constante,
em situações que não representam um perigo real, como contas a pagar, pressões do trabalho ou ansiedades repetitivas. O que era uma defesa se transforma em veneno. O estresse crônico mantém o corpo em alerta constante, desgastando o sistema, minando o prazer e abrindo as portas para a depressão. Existe, no entanto, uma espécie de vacina natural contra os efeitos do estresse, a inoculação. Como acontece isso? Ela acontece quando somos expostos a pequenos desafios controlados e intercalados com momentos de descanso. Essa alternância ensina o cérebro a lidar melhor com adversidades futuras. Crianças que passam por pequenas frustrações aprendem a se adaptar, enquanto aquelas superprotegidas, sem contato com esses picos agudos, tornam-se mais vulneráveis ao estresse crônico e à depressão, quando o mundo real não responde às suas expectativas imediatas. Essa relação também envolve a dopamina, o neurotransmissor ligado ao prazer, à motivação e ao movimento. Ela circula por diferentes vias no cérebro, na via mesocortical, mesmo que regula o planejamento, decisões e controle emocional, na nigroestriatal, dá estabilidade aos movimentos, e na mesolímbica, alimenta a sensação de recompensa imediata. Quando o sistema mesolímbico é estimulado em excesso, busca-se prazer rápido e constante. Quando se desgasta, surge a anedonia, a incapacidade de sentir prazer nas coisas que antes eram prazerosas. A anedonia é um dos sinais mais devastadores do estresse crônico. Ela aparece quando os neurônios dopaminérgicos começam a morrer, os dendritos encolhem e as redes de prazer se apagam. Pessoas passam a viver sem motivação, buscando compulsivamente recompensas imediatas. E aonde elas encontram? Na comida, no álcool, no cigarro, distrações rápidas. Mas nada é suficiente. A longo prazo, esse processo leva a um empobrecimento da vida psíquica e corporal e pode se tornar irreversível se o estresse se prolongar por muitos anos. Existe, porém, um recurso interno de grande valor, a chamada via no-go, não vai, o freio dos impulsos. Sempre que um desejo aparece, podemos treinar a mente a responder com não agora, amanhã, depois. Esse adiamento cria um espaço entre o impulso e a ação e ajuda a enfraquecer o caminho neural que alimenta vícios e compulsões. Sem esse freio, a vontade imediata se fortalece cada vez mais, até que o controle se perde. Mas o estresse e a depressão não são apenas processos químicos, eles também nascem da forma como interpretamos o mundo. Cada pessoa carrega lentes moldadas pelo ambiente em que cresceu, pelas experiências que viveu e pelas pessoas com quem convive. O ambiente nos transforma e somos, em parte, a média daqueles que estão ao nosso redor. Duas pessoas diante da mesma situação não a vivenciam da mesma maneira. Cada uma responde de acordo com a lente que construiu ao longo da vida. É por isso que falamos em distorções cognitivas. O copo meio cheio ou copo meio vazio. Não está no copo, mas na lente de quem observa. Muitos buscam um autocontrole, mas esquecem que o nosso controle sobre nós mesmos é limitado. Em grande parte, é o ambiente que molda nossas escolhas e comportamentos. Daí nasce a ideia de que o livre-arbítrio é, em parte, uma ilusão. Não escolhemos como reagimos de imediato, mas podemos escolher os ambientes, as companhias e os estímulos que vão, pouco a pouco, reinscrevendo nossas respostas. Toda escolha feita até aqui era a única que poderia ter sido feita naquele contexto. Cada passo da vida foi exatamente o passo que nos trouxe até aqui, nesse momento.